Olá amigos, tudo bem? Essa videodica é para a galera do oitavo ano. Nós estamos estudando sobre o continente africano. Tem alguns pontos bastante interessantes sobre o continente africano que vocês precisam levar em consideração. Tá? Eu vou citar apenas dois pontos importantes. Duas dicas, né? Uma porque é realmente muito importante. Alguns alunos ficaram em dúvida na sala, eu tive que repetir várias vezes, né? Está relacionado aos biomas. A África é um continente que fica entre as duas zonas climáticas, na zona intertropical. O continente africano ele se estende desde o trópico de Câncer até o trópico de Capricórnio. Então, é um continente tipicamente tropical. Primeiro ponto que eu quero que vocês se lembrem, levem em consideração. Tá? Isso quer dizer o que? Os biomas estão relacionados com o clima, que é tropical. Tá, mas quais são os biomas mais famosos da África? O deserto do Saara é o mais famoso deles, é óbvio. Né? Tem um muito conhecido que é a floresta do Congo. Peraí, mas como que eu faço para lembrar da floresta do Congo? Gente, a floresta do Congo é uma das maiores florestas tropicais do mundo. Fica muito próximo da linha do Equador. O rio Congo, que está entre os maiores rios do mundo, também passam, né, no meio dessa floresta. Né? E uma dica para vocês lembrarem dessa floresta é o cinema internacional. Lembra do filme do Tarzan? Então, todos os filmes do Tarzan foram gravados naquela floresta. Né? Ou tem como base aquela floresta da África. As savanas africanas é um bioma também muito conhecido, muito apreciado. Se lembrem do desenho O Rei Leão, se lembrem dos safaris, documentários que passam sobre a floresta, as savanas africanas. Né? Se tiver uma imagem representando grandes mamíferos, elefantes, girafas, zebras, leões, está representando com certeza as savanas africanas. Não tem como falar de biomas sem falar dos rios. Você precisa saber pelo menos, né, o nome de 3 a 5 rios africanos e as suas propriedades econômicas. O rio Nilo é um dos maiores do mundo, é o maior rio da África, né, e é muito utilizado como um meio de navegação. O rio Congo é um dos maiores do mundo também, é o segundo maior da África, é utilizado como um meio de navegação. Um rio muito famoso, na verdade. Tem o rio Zimbábue, tem o rio Orange, enfim, são muitos os rios. Então dá uma lida nos principais rios e o que eles fazem economicamente, qual que é a importância econômica de cada um deles. Para finalizar a última parte dessa minha dica para vocês, como eu havia prometido, eu preciso falar do apartheid. Nós estudamos muito em sala de aula sobre o processo de colonização da África, nós estudamos sobre o processo de descolonização. Nós entendemos e vimos que países europeus colonizaram todo o continente africano. Então, 53 países da África foram colônias europeias. Tá? E houve, assim, ao decorrer do século XX, vários processos de tentativas de independência. Logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a Inglaterra estava fragilizada economicamente, assim como outros países europeus, né, e acabaram, né, cedendo às muitas tentativas de independência. E acabou assim, cedendo a independência de alguns países. Tá? Só que não foi uma cessão de independência muito pacífica ou muito harmoniosa. Pelo contrário, cederam a independência, mas continuaram administrando politicamente alguns países. Um país ganhou destaque, que foi a África do Sul. Ganhou destaque por causa de um camarada, o Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou muito conhecido internacionalmente. Ele foi um político, foi um ativista. Na verdade, ele se posicionou contra um regime de segregação racial que foi instituído na África do Sul e em outros países da África,
né? E até da Ásia. O nosso foco de estudo é a África, tá? Mas é bom deixar bem claro que esse regime não foi só lá na África do Sul. Ele ficou muito conhecido lá por causa do Nelson Mandela. Então, por causa de defender essas ideias, de ir contra esse regime, ele ficou preso durante 27 anos. Conseguiu sair da cadeia, se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e reconhecimento internacional pela luta pelos direitos humanos, pela luta contra o racismo. Tá, mas Herbert, peraí. O que é então esse regime, o apartheid? Não foi, né? Ele pode até existir, mas de maneira velada hoje em dia. O apartheid foi um regime de segregação racial, tá? Então, os negros eram tratados de maneira discriminatória. Existia escola para negros, escola para brancos, restaurante para negros, restaurante para brancos, bairro para negros, bairro para brancos. Os negros não podiam ocupar postos políticos. Eles não poderiam andar num bairro típico de pessoas brancas sem usar um crachá de identificação. Isso foi uma vergonha, né? Se entrasse uma pessoa branca dentro de um ônibus e tivesse um negro sentado, ele tinha que se levantar e ceder o lugar. Então foi um regime muito vergonhoso. Foi uma humilhação tremenda. Um regime de segregação racial. As pessoas eram tratadas com indiferença. Até o preço o peso, né, dos crimes eram diferenciados. Para os negros a pena era uma, para os brancos outra. Enfim, né? Ele segregava as pessoas de acordo com a cor da pele. É bom deixar bem claro, ou em outras oportunidades eu já disse isso para vocês, o que é raça. Raça é um contexto bastante equivocado nos dias de hoje, né? Mas é importante que vocês entendam o seguinte: quando a gente fala em segregação racial, nós estamos falando daquelas pessoas que são discriminadas por ter a cor da pele um pouco diferente. Via de regra, já existem linhas de estudo sobre isso, que o contexto de raça não existe. Todos somos Homo sapiens sapiens, todos somos seres humanos. Mas o contexto de raça existe, né,